Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Versículo de número 19 em diante. Do 19 ao 21. 1 Reis 19, versículo 19 ao 21. Essa passagem, ela tem um detalhe. E é sobre este detalhe que eu quero que Deus fale comigo, contigo, e reforce dentro de nós esta colocação. O texto vai dizer assim, veja só, é uma narrativa do novo profeta que Deus está levantando para continuar o ministério que Elias veio traçando. E Deus faz uma escolha do novo sucessor, daquele que vai continuar. Escuta só isso. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois. 24 bois, 12 juntas de bois, adiante dele. Ele estava com a 12ª, ele está lá atrás. Então tem 12 juntas na frente dele. Ele é um agricultor, ele está tratando da terra, trabalhando a terra. Hoje se faz isso de forma mecânica, com tratores. Neste tempo, não. Ainda em partes do Brasil é feito assim. Elias passou por ele está trabalhando. E imagine você a tensão que é ter 12 juntas na frente, a tensão, o trabalho, o foco, o comando dele ali para que aquilo não saia numa linha torta. Elias passa e jogou o manto, jogou a capa sobre ele. Versículo 20. Então Eliseu deixou os bois. Ele soltou aquela máquina de trabalho que está com ele ali. Ele soltou os bois. Correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai, a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Versículo 21. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. Eliseu, ele imolou 24 bois naquele momento. E com os equipamentos dos bois, as madeiras, ele cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Diga assim: Senhor, que este princípio nunca mais se afaste do meu coração. Amém. Tome o seu lugar. Se tem um texto que precisa ficar forte dentro de nós, porque nós estamos também diante de um grande plano de Deus, um grande propósito, eu diria que é esse texto. Elias, um profeta estupendo no tempo dele. E Deus assina, Deus desenha que o tempo de Elias está terminando e vem um novo profeta, vem um sucessor. Então vai haver uma transferência de cargo, de posição, de ministério. E Eliseu é a pessoa que Deus está escolhendo. Elias, ele não escolheu Eliseu. Deus escolheu Eliseu. E Elias apenas apontou, sinalizou.
A decisão de Eliseu para continuar aquele ministério profético não partiu da mente de Elias. Não foi Elias que pensou, não, eu estou pensando aqui, eu acho que vou. Não, não foi assim que aconteceu. Deus, no trono de glória, na plenitude divina, Deus escolheu Eliseu. Presta atenção onde Deus vai nos levar nessa palavra. Quando Deus escolheu Eliseu para ser o sucessor, Eliseu não foi apanhado de surpresa, porque com toda certeza, uma semente divina no coração de Eliseu já estava plantada pelo Espírito Santo. Lá dentro dele, algo já dizia, há algo de Deus que ele vai realizar através da minha vida. Talvez ele não soubesse como. Havia um quê de Deus, com toda certeza. Com toda certeza. Isso tem no teu coração também. No mais profundo, no mais escondido do teu ser, há algo de Deus que você sente. E você não sente pela carne, você não sente pela ação do diabo. Aquela coisa vem de Deus. Aquele sentimento vem de Deus. Tanto é que Eliseu, ele está completamente focado, ele está completamente atento ao que está fazendo. Imagine você ter 12 parelhas, 12 juntas de bois. A distância que isso dá. Imagine você, dois, talvez, de um boi, deve ter 3 metros e um pouquinho de comprimento. Bota mais o espaço entre a cabeça de um boi e a parte que começa da frente do outro boi, o quadril do outro boi, talvez mais do que meio metro, 40 centímetros, 12. Então isso tem uma fila monstruosa, algo muito grande. São todos eles entrelaçados e amarrados. Quem já foi em fazenda sabe que o comando, é aquela tensão, 12 juntas. O detalhe é que esses bois, eles puxam aquele ferro que vai arando a terra, que vai afofando a terra. Então é um comprimento, é quase que um trem de tanto boi que tem pela frente. Então ele está ali naquela tensão, focado. Eu acredito que nem muita visão periférica ele pode ter ali, porque ele tem que estar atento ali, porque se não tiver, a coisa começa a fazer uma bagunça naquele lugar. Então está ele lá focado. Diz o texto que ele está lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele está na 12ª. O texto diz que Elias passa por ele, lançou o manto sobre ele. Elias não falou nada. Elias não precisou se apresentar. Elias, o tesbita, é conhecido pelo tipo de roupa, pela maneira que se coloca, que se apresenta. Elias não falou nada. Elias passa por ele e está ele lá, focado lá, segurando uma tensão violenta. Elias passa e joga a capa em cima dele. Só foi isso. Elias só fez isso, jogou a capa em cima dele. Não falou mais nada. Não entregou uma carta. Não perguntou a ele alguma coisa. Não perguntou se ele podia fazer um intervalo para conversar alguma coisa. Não, jogou a capa sobre ele. Olha só o versículo 20. Jogou a capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois. E ele teve que correr atrás. Olha esse detalhe. Elias não ficou ali parado, não. Elias jogou a capa e foi embora. Ele teve que correr atrás. Ele não foi só se virar. Profeta Elias, e qual é o significado disso? Não, ele teve que correr. Ele deixou os bois e correu atrás de Elias. Elias jogou e foi embora, em direção oposta. O texto diz que ele corre atrás.
E ele já corre com uma colocação. Ele não corre com uma pergunta. Ele não corre para dizer, o que é isso? Qual é o significado? O que você está querendo dizer com isso? Percebe isso? Elias, tu jogou a capa, foi o quê? Foi um acidente, um descuido? Qual é o significado dessa capa? É para quê? É para mim fazer o quê? Tu está me dando? O que eu faço? Não. Ele corre atrás e diz assim: me deixe beijar meu pai e minha mãe. Eliseu compreendeu que o ato daquela capa ser jogada era um chamamento, era uma convocação. Ele estava sendo convocado por Deus. Eliseu consegue olhar para Elias e não ver o homem Elias, mas ele consegue enxergar uma autoridade divina delegada sobre Elias. Ele consegue enxergar em Elias a presença de Deus que está convocando ele. Presta atenção. Deixe-me, pelo menos, despedir do meu pai e da minha mãe. Deixa pelo menos eu dizer, pai, mãe, Deus me chamou, Deus me convocou, eu fui convocado. Me deixa pelo menos fazer isso. Quando ele faz essa colocação para Elias, Elias dá a seguinte resposta para ele: ok, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Grife essa expressão, colore essa expressão. Você já sabe o que fiz com você. Destaque, realce. Você já sabe o que fiz com você. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Elias diz para Eliseu: você já sabe o que foi feito por você. Você já sabe. Ontem, talvez vão acortar a transmissão, mas ontem eu tomando um dos Ubers, veio uma motorista. E sempre que alguém cruza no meu caminho, enquanto eu tiver vida, eu vou tentar um jeito de falar do Senhor. E eu comecei com amenidade. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Muito trabalho? Bastante. Começou cedo? Comecei há pouco tempo e vou até 10 horas, meia-noite. Ah, que legal. E você vai comer? Não, não. Ela vem e me fala, dá uma resposta dentro do que eu perguntei para ela. Senão, eu vou parar por volta de meio-dia e vou almoçar com a minha namorada. Aí rolou a bola, sem goleiro. Uma motorista bacana, uma moça bonita. Aí eu dei uma de bocó, eu falei, você falou, ela olhou para mim tipo assim, estou ogro. E eu comecei falando com ela, eu falei, porque tinha no retrovisor uma cruz pendurada. Eu falei, eu posso conversar contigo sem te machucar, sem te ofender? Ela, claro. De verdade, ela, de verdade. Tu não vai ficar com raiva de mim? Ela, não. Eu falei, por que você disse namorada? Você é tão bonita. Ela me olhou. Porque desde pequena eu me encontrei. Desde pequena, que idade? Lá nos primeiros anos do banco da escola. Eu falei, mas filha, você é uma menina. Eu estou vendo uma cruz. Ela fala assim,
Eu sou cristã, tem hora que me dá uma crise. Tem hora que me dá uma crise. Eu falei, é claro que tem que dar crise. É claro. Você é um desenho de Deus. E você quer mudar um desenho. Não, eu descobri que eu sou feliz quando eu estou com a minha namorada. E papo vai, papo vem. E eu falei, eu posso fazer uma oração por você? Tipo, pode. Eu orei forte por ela. Orei forte por ela. E eu vi que no final da oração ela já ficou incomodada, tipo, tem passageiro me chamando, porque o Uber tinha encerrado e fica chamando corrida. E eu falei, eu vou orar por você, vou levar você na oração. Vou levar, o nome dela é Amanda. É Amanda. Eu falei, eu vou orar por você. Eu tenho orado por ela. Eu vou orar por você. Sabe, o diabo está trabalhando em cima desta colocaçãozinha. Elias disse para Eliseu, você sabe o que eu fiz. Quando nós perdemos a noção do que Deus fez, primeiro na nossa identidade, nós vamos nos tornar presas fáceis. Então, nesta noite, eu quero começar perguntando a mim e a você. Você já sabe o que Deus fez por você? O sentido aqui é sentido de, diga comigo assim, propósito. Diga propósito, destino. Elias disse assim, você já sabe, ou seja, trocando em miúdos, o propósito de Deus está começando agora na tua vida. O destino de Deus está começando agora na tua vida. Você, a partir de agora, você é o sucessor profético. Há uma unção profética sobre você. Há uma unção profética. Há uma unção profética sobre a tua vida. Sabe, irmãos, quando a gente tenta lutar com aquilo que Deus já fez, quando a gente tenta lutar com aquilo que Deus já fez, Deus já colocou um ministério profético, pastoral, um ministério de destino no reino dele, a gente fica lutando, não quero, não vou, não adianta que eu não vou, eu não aceito. Não vai terminar bem. Não vai terminar bem. Elias não precisou de nada para que Eliseu entendesse por completo. Só essa expressão, você já sabe. Você já sabe o que Deus na eternidade desenhou para você. Você já sabe. Então nunca você vai ter crise de identidade. Eu não sei se sou profeta ou se não sou. Eu não sei se sou crente ou se não sou. Tem hora que eu sou crente, tem hora que eu não sou. Tem hora que eu sou um pitbull, tem hora que eu sou um piquenês, sei lá. Você nunca vai ter isso não. Você nunca vai ter isso não. Porque Deus não erra. Deus desenhou para você um destino. Deus desenhou para você um propósito. Deus desenhou para você. Deus desenhou para você. Deus desenhou para você. Todos nós temos, eu diria que, crises vocacionais. Todos nós temos. Todos nós temos. Comecei pensando, vou ser um grande engenheiro. E fiz vestibular e acabei não passando. Porque eu também estava na gandaia e acabei não passando. Mas eu coloquei na minha mente, vou ser um grande engenheiro, eu vou fazer engenharia. E era abusado, eu fiz prova para Itaime e tal. Mas acabei não acontecendo. O tempo passou, aí mudei, agora vou para o direito. Eu vou ser um tribuno violento, eu vou fazer tribunal de júri, eu vou querer arrebentar tudo. E fui um tremendo aluno na faculdade. Um tremendo aluno. Não leve a mal não. Mas eu era monitor da turma, eu era o aluno da minha turma. Turma Sobral Pinto. Não, eu vou ficar rico nesse negócio. Meu negócio é tribunal de júri, é defender. Aí Deus e aquilo vai perdendo a graça, vai perdendo o encantamento. Tá? Não, eu vou ser empresário.
E tive muito sucesso como empresário. Mas de repente, aí Deus te chama para fazer a obra dele. Na comunidade, no morro, no Complexo do Alemão. Sabe, a gente tem tanta realização em cima de uma comunidade, pelos bequinhos, passando no meio de muvuca doida de bandidos, mas com tanta alegria no coração, que não dá nem vontade de descer do morro. Aí você vai, uau, o propósito e o destino se alinharam no que eu estou caminhando. Isso é para você. Então eu quero hoje perguntar para você, aliás, eu quero que Deus pergunte para você. Você já sabe o que Deus fez? Então, se você já sabe o que Deus fez, Eliseu vai tomar uma decisão radical. Irmãos, veja só, se ele pergunta a alguém sobre o que ele está pensando em fazer. Porque esse texto é muito doido. Esse texto, se não tivesse na Bíblia, eu diria, isso é uma mentira. Pelo amor de Deus, pastor, isso é mentira. Mas está na Bíblia. Versículo 21. Eliseu voltou para trás. Isso aqui, irmãos, você só crê nisso porque está na Bíblia. Ele pegou a junta de bois. Quantos bois? Quantos bois? Pelo amor de Deus, irmãos. 24 bois. Ele pegou 24 bois. 24 bois. Sabe qual o valor disso nesse tempo? Quanto custa isso? 24 bois. Se Eliseu tivesse uma mente um pouquinho na dúvida, ele colocaria uma plaquinha de venda, ou não? Ele podia vender os bois? Podia ou não podia? Podia. Ele podia arrendar os bois para alguém? Podia ou não podia? Vem cá, ó. Estou arrendando aqui minha junta de bois. Estou arrendando a junta e estou arrendando o campo. Me dá tanto por mês aí, está arrendado para você. Ele podia fazer isso? Claro que podia. Podia fazer isso. Ele podia vender a junta de bois. Ele não tinha que matar os bois. Mas ele matou 24 bois. E como fosse pouco, ele pegou todo o equipamento caríssimo para aquele tempo. Lembra do machado? Ai, é emprestado. Porque nesse tempo não tem indústria como temos hoje. Então, o ferramental da junta de bois é algo quase que raro. É muito dinheiro. Ele pegou aquilo tudo, juntou aquilo tudo, pegou 24 bois e matou. Fique pensando se alguém passa e vê aquilo. Eliseu, está fazendo o quê? Não estou matando os bois. Porque estão doentes? Não. Pegaram uma doença da vaca louca? Não. Mas está matando por quê? Não, porque Deus me chamou. Deus me chamou para o ministério. Deus me chamou para o cargo profético. E tu vai matar os bois? Dá para alguém, empresta, aluga, renda, penhora, sei lá. Faz um sorteio, não sei. Tu vai matar os bois. Vou matar os bois para não ter possibilidade de pensar em voltar para cá. Sabe por que Pedro, no final do ministério, voltou a pescar? Sabe por que Pedro, lá no capítulo 21, fala assim, eu vou pescar? Porque aquele barco e aquelas redes, pelo sim, pelo não, pelo sim, pelo não ainda estão ali. Pelo sim, pelo não, se não der certo, pelo sim, pelo não ainda está ali. Irmãos, a convocação que Deus tem para nós é uma convocação completa. Hoje ouvimos aqui pela manhã, o pastor Silas pregando, trouxe aquela ilustração do médico. Tá, pastor Silas? Do médico. O médico que está num país de guerra, consegue um escape para sair dali. E quando chega no aeroporto para ir para o Canadá, primeiro mundo, Deus fala, te quero aqui ainda. Mas como? Está em guerra. E ele
E ele volta. O pastor Chamé, eu conheço ele, é do Globo, que é a pessoa que estava fazendo tudo. Pastor Chamé, que também é médico, que está no Egito. Eu não vou sair, eu vou voltar. Mas como assim? Como assim? Você já ouviu falar num homem chamado Martin Lloyd Jones? Ele era um médico conceituado do império. Um médico. Deus o chamou. E quando ele ia ser promovido a um status ainda maior, ele disse: Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me chamou. Deus me chamou. Quinta-feira preguei em Santa Catarina, Biguaçu, pastor Michel Simplício, jogador profissional. Ele me levou para orar com um empresário de futebol, que era o empresário dele, que levou ele para o mundo árabe, que levou ele para a Europa, foi um vencedor no futebol. E o empresário compartilhou para nós. Isso aí. Fechamos um contrato, milhões, salário maior. Ele vira e fala assim: Deus mandou eu parar. Mas como assim, cara? Como assim? Deus mandou eu parar. Deus mandou eu parar. E hoje, uma das igrejas mais bonitas de Florianópolis é a igreja Mais de Cristo dele. Uma coisa linda. Num culto de quinta-feira, irmãos, não tinha lugar para as pessoas sentar. Totalmente entupida a igreja. O problema é que a gente tem aquela palavra de Deus, do que Deus quer, do que Deus vai fazer, mas o bendito carro de boi, os benditos bois ainda estão vivos. Ainda estão vivos. Ainda estão vivos. Nós não matamos, nós não sacrificamos no altar de Deus esse negócio. Os equipamentos estão todos lá guardadinhos. Está tudo guardadinho lá. Então a gente fica assim: não, eu não estou fazendo nada. Mas, não, sabe como é que é, né? Mas, Eliseu, ele matou todos os bois. Todos os bois. Ele queimou tudo que tinha de equipamento. O texto diz, e com os equipamentos ele cozinhou a carne e vendeu. Ele vendeu? Ele vendeu? Não, ele deu. Uau! Aquele povo daquele tempo nunca comeu tanta carne no 0800. Irmãos, ele fez uma churrascada para todo mundo daquela região. Agora eu fico pensando, quem pegava aquele churrasco gostoso e dizia assim: quanto foi? Não, é presente do Eliseu. Mas como assim? Não, Deus chamou ele foi chamado para o ministério profético. Ele vai ser o sucessor de Elias. Aí ele matou todos os bois, matou todos, mas deixou umzinho? Não deixou nenhum. Ele matou todos. Ele queimou todo o equipamento. Puxa, se ele fala, eu comprava. Tu acha que ele não foi tentado para isso? Alguém chegou lá? Não, já matou quanto? Não, já matei 4, ainda tem 8. Não mata mais não. Está aqui. Em dinheiro, está aqui. Eu pago agora em dinheiro. Não mata mais não. Eu pago. Eu aumento o preço. Eu aumento o preço. Não mata não. Não mata não. Claro que isso deve ter acontecido, irmãos. Tá bom, matou. Mas o equipamento eu compro. Eu compro tudo. Todo equipamento eu pago. E pago à vista. Irmãos, tentações vão acontecer. Mas ele mata tudo. Ele queima tudo. E olha esse texto aqui, grifa essa expressão: então se levantou, seguiu Elias e o servia. Só vive isso quem sabe o que Deus já fez. Enquanto você não entender o que Deus já fez, qual é o plano, qual é o propósito, qual é o destino, você vai viver nessa dúvida que não para, que não cessa. Tem hora que eu não sei, tem hora que eu não sei se vou, se não vou. O pastor falou para mim dirigir uma classe, mas eu não sei se assumo, se não assumo, nada. Meu Deus! Como é gostoso cada vez que a gente fala com alguém sobre uma congregação, por exemplo, e eu vou falar: fulano, eu queria falar contigo. Aí você começa a dizer: é que eu
estou querendo, orando. Pastor, eu já sei. Já sabe como assim? Aí eu falo, eu não falei com ninguém? Não, pastor, eu tive um sonho. Eu fui no local, Deus usou alguém e disse, olha, está vindo isso, isso e isso. Você ainda crê que Deus fala? É tão gostoso você chegar num local e do nada alguém fala assim, eu te vi com uma mala viajando. Você pega aquilo, guarda. Passa alguns dias, acontece uma coisa. Meu Deus, Deus já tinha falado. Então, quando a gente tem convicção do que Deus já fez, a gente vai tomar uma decisão. E estamos, irmãos, no mês de junho. Junho é o mês 6, não é? É o mês 6? É? É meio do ano? É meio do ano? Deus te trouxe hoje aqui para dizer. Você precisa colocar dentro de você a convicção inabalável do que Deus já fez, do que Deus já falou, do que Deus já desenhou para você. Então não tente abafar, não tente sufocar aquele sentimento que Deus colocou em você. Deixa, Senhor, tu já começou, então Deus completa a obra. Diga assim, completa a obra. Diga, Senhor, completa a obra. Então se levantou e chorou? Não. Então se levantou e lamentou? Não. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. E o ministério de Eliseu, ele vai ser duplamente mais ativo que o ministério de Elias. Ou seja, ele vai ser usado em mais milagres, em mais maravilhas. Você conhece alguém na Bíblia que não entendeu o que Deus já havia feito? Você conhece? Já foi pregado inúmeras vezes aqui. Sansão, Juízes, capítulo 13, vai contar a história, 12, 13 em diante. Irmãos, Deus escolheu Sansão e colocou nele toda uma porção do propósito divino. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Coloca na tela, Juízes 13, último versículo. Ele não tinha dúvida. Juízes 13. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Ele não tem dúvida quem está agindo na vida dele. É o Espírito de Deus. Esse texto vai completar com uma tragédia. Coloca coloca agora o 14. 14, 1. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe. Ele vai dizer isso depois da experiência de ter o Espírito Santo de Deus agindo na vida dele. Viu uma mulher Tímina, das filhas dos filisteus, e gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Ele tinha experiência do Espírito de Deus agindo nele. Nele. O Espírito está agindo na vida dele. Ele está sentindo a presença de Deus na vida dele. Aí está o grande problema. Você já sabe o que Deus fez para você? Ou você ainda não sabe? Ou você está negligenciando? O Brasil inteiro conheceu um jovem cantor que encantou o Brasil inteiro. Esse jovem cantor foi abraçado por um pastor amigo nosso, pregador desse altar, José Satírio, da Colômbia. Abraçou esse menino. Abraçou como um filho. Colocou como um filho ali em Cúcuta, Colômbia. Como um filho. Esse menino voltou. E ficou pelo meio da estrada. Por quê?
Elias disse para Eliseu: você sabe o que foi feito. Não sabe? Ele tanto sabe que diz assim: eu sei. Eu só peço para falar com o papai e com a mamãe. E depois eu vou demonstrar que eu sei. Eu vou queimar tudo. Porque eu sei o que Deus tem para mim. Eu quero nesta noite, como um profeta sobre a tua vida, dizer: Deus tem um propósito para você. E se você ficar negligenciando, se você ficar nessa coisa, eu não sei se quero ir para o céu, se não quero, eu não sei se você ficar nessa posição, isso não vai terminar bem. Sansão termina a vida dele arruinada em todas as áreas. Sansão está preso, cego, feito de palhaço, rodando uma pedra de moinho. Por quê? Porque negligenciou nisso. Eu quero hoje colocar para você, em nome do Senhor Jesus, irmãos, não existem coincidência, existem Jesuscidência, propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós hoje aqui. Você sabe disso. Então, se você sabe disso, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, diga assim: Deus, me dá força, porque eu vou cair de cabeça, porque tu tens um plano, um propósito para a minha vida. Tem gente que está sentada e que Deus já falou aqui, falou acolá, falou aqui lá, falou lá. E a gente fica negligenciando. E às vezes Deus vai usar até o diabo. Vai usar até o diabo. Até o diabo Deus vai usar a nosso favor. Sabia disso? Até o diabo. Eu atendi uma irmã aqui que contou uma coisa, eu falei: essa mais uma para o caderninho. Envolvida lá na feitiçaria, havia um rolo, uma confusão doida. Ela contou que, pastor, um dia eu fui numa macumba que diziam que era a macumba, era aquela top 5, era a macumba. Aí quando chega a minha vez de ser atendido, a moça incorporada diz assim: ih, teu caso não é aqui não, é só lá na linha dos crentes. Ela falou: caramba, a própria moça incorporada falou: não, teu caso não, a tua situação é só lá, vai lá para os crentes. Ela ficou com cara de pastel, tipo assim: poxa, mas eu vim aqui para ser atendida. E Deus falando: eu estou usando até a mãe de santo para você. Você vai continuar por mais quanto tempo? Estamos em junho. Daqui a pouco vem julho, agosto, setembro. Você vai deixar acabar o ano? Eu quero que você hoje saia daqui dizendo: Deus, tá bom, Deus, eu já sei o que tu quer. Eu já sei o que tu está cobrando de mim. Eu já sei o que tu quer para a minha vida. Eu já sei. Hoje Deus quer alinhar destinos e propósitos. Eu já sei. Eu já entendi, Senhor. Eu não vou ficar aqui dando soco em ponta de faca, não. Chega, eu já sei. Eu entendi isso em janeiro de 74, quando Deus falou comigo. E dentre as palavras, eu disse: eu já sei o que Deus tem. Se você não entender isso, você vai ficar como alguém sem destino, Easy Rider, você vai para lá, vem para cá. Eu já sei o que Deus tem. E o que Deus tem, Ele tem pressa e vai cumprir. Ele tem pressa e vai cumprir. Aí quando eu não tomo a decisão de sacrificar logo tudo, nesse momento que Ele me chama, eu deixo lá o barquinho e as redes lá de backup, de stand-by. Está um backupzinho. Aí quando vem a crise, Pedro olha assim e diz assim: eu vou pescar. Alguém podia falar: vai pescar como, Pedro? Para pescar tem que ter barco, tem que ter rede. Ah, mas tem um backupzinho, tem um negocinho guardado ali.
eu sei onde está o barco, eu sei onde está o barco, eu sei onde está a rede, eu vou pescar. Eliseu não pode voltar a dizer, eu vou arar a terra. Não dá, eu queimei tudo. Eu disse, Deus, quando eu estou queimando tudo aqui e matando esses bois aqui, eu estou dizendo a seguinte coisa, Deus, eu entendi. Eu entendi. Você pode dizer isso hoje? Deus, eu entendi. Deus, eu entendi, eu entendi. Eu entendi o teu plano, o teu propósito, eu entendi o teu chamado, eu entendi. E eu sei o que tu queres e vai ser realizado o que tu queres. Amém ou não amém? A Bíblia tem um texto bacana em Mateus, você conhece os reis magos. Capítulo 12 de Mateus. Os reis magos, eles viram uma estrela e viajaram muitos quilômetros para adorar o Senhor, para levar ouro, incenso e mirra para o Cristo que havia nascido. E quando chega lá na cidade de Jerusalém, coloca na tela, Mateus, capítulo 2 de Mateus. Jerusalém está em polvorosa, porque o menino Jesus nasceu em Belém da Judeia, e eles começam a perguntar, olha, nós vimos uma estrela aí, e nós viemos adorar essa estrela. Capítulo 2, versículo 7, 2 e 7, olha isso. Com isso Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. Vamos, gol. E enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando a tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram lá no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Agora, olha o versículo 12. Você pode ler comigo? Todo mundo junto? Vamos. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho. Sabe, quando a gente sabe o que Deus já fez, a gente vai ter outro caminho. Quando a gente sabe o que Deus já fez, a gente vai ter outro caminho. Toda vez que eu encontro um desviado na rua, e você deve encontrar muitos, diga para ele, meu amigo, você esqueceu o que Deus já fez. Toda vez que você encontrar um desviado, alguém que desviou, você pode dizer para ele, você esqueceu o que Deus já fez, o que Deus já falou. Contei hoje pela manhã, foram 2 Uberes, duas histórias. Chama o Uber vem, enguiça no ponto de partida da viagem. Era gás, não tinha gasolina, estava sem gasolina, desligou o gás e o carro não pegou. Não tinha gasolina. Pediu desculpa, disse, ô senhor, estou cancelando aqui. O senhor me desculpe, chama outro Uber. Aí eu chamo outro Uber. Aí vem lá, um HB20, prata, placa não sei o quê, e o nome do motorista, Clésio. Clésio é um pregador aqui do Rio de Janeiro, pastor Clésio. Quando eu vi aquilo assim, é por aí que eu vou começar. Botei a mala no carro, sentei e falei, tudo bem? Ele, tudo bem. Clésio, está pregando muito? Profeta? Ele levou um susto, ficou assustado, me olhou. Hã? Foi o que eu perguntei. Clésio é nome de pregador, de profeta? Clésio. O homem já começou a, se desconcertar e disse, eu parei. Fiquei doente, parei, triste com a igreja, com a liderança. Já dirigi congregação, mocidade. Deus já me usou muito, palavra dele, muito. Palavra profética, profecia, pá.
mas hoje eu tô largado, né? Tô na pista. Falei, meu amigo, um Uber foi enguiçou. Eu tinha que estar no outro para mim pegar o teu carro, para encontrar você hoje aqui, para conversar contigo isso. Sabe, pare e pergunta assim, isso é coincidência? Isso é coincidência? Cheio de mágoa. Não, me caluniaram, fiquei triste, meu pastor me abandonou, a esposa não ajuda, o filho está meio lá, meio cá, cheio de história. Mas ele não foi no cerne do problema, que ele era um homem do altar. Você sabe o que Deus já fez? Elias não pergunta assim, Eliseu, pergunta ao teu pai e tua mãe o que eles acham. Elias diz, Eliseu, você tem algum sócio nesse negócio? Tu tem alguém, um amigo para fazer uma consulta? Um coach para se consultar? Não. Você sabe o que foi feito. Vá e volte. Você quer falar com o pai e com tua mãe? Tudo bem. Vá e volte. Vá e volte. Porque você sabe. Enquanto você não tiver essa certeza totalmente dentro de você, qualquer vento te direciona. Qualquer ventinho, é como aquela biruta do aeroporto, aquele conezinho, para o lado que está o vento ela vai virar. Você não é uma biruta de aeroporto, você tem um destino de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus falou comigo, eu sei. Irmãos, quando você sabe quem é e o que Deus quer na tua vida, não tem barreira, não tem obstáculo, não tem nada. Nada! Estamos comemorando esse mês 111 anos da Assembleia de Deus. Daniel Berg e Gunnar Wingre vieram para cá há 111 anos atrás, sem falar o idioma, sem nada, e vieram porque sabiam o que Deus havia falado. Deus já falou contigo. Você já entendeu o que Deus quer para você? De repente Deus falou contigo, me busca mais. Vem para perto de mim. Eu quero te usar nisso, naquilo outro. Eu quero te dar cânticos espirituais. Eu quero te dar revelação. Eu quero te dar palavra. Deus já falou contigo. Deus já fez você entender. Então o que está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando, irmãos? O que você está esperando? Então, Deus já falou contigo, você já entendeu. Eliseu entendeu na hora. Mas Elias, como é que vai ser? Elias, mas Elias, olha só, deixa eu te explicar. Essa terra é minha, me explica. Não, ele entendeu na hora. Ele não é um super-homem. Nós não somos super-homens. Então, se Eliseu entendeu, eu também vou entender. Amém ou não amém? Para quem essa palavra está sendo dirigida hoje? A quem? A quem? Estamos agora no final, já indo para o final do mês de junho. Eu quero pedir a Deus que Deus produza uma mudança radical dentro de você, a partir de hoje, de você sair daqui hoje batendo nessa palavra. Eu sei o que Deus tem para mim e está cobrando de mim, eu sei. Eu já entendi o que Deus quer de mim. Deus disse para Sansão, olha, tu não vai beber, tu não vai cortar o cabelo, e ele vem crescendo, e as pessoas no seu tempo fazem tudo aquilo. Por que tu não faz? Não, porque Deus tem um propósito na minha vida. Mas de repente, não é bebida. Veja só, as coisas que Sansão não podia tocar.
ele não podia beber nada de uva, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em cadáver, nada disso ele foi fazendo. Mas ele começou a ver outras coisas que começaram a trazer dúvida para ele. A minha pergunta é: pastor, eu estou me guardando aqui, eu estou me guardando aqui, eu estou me guardando aqui, mas eu não estou me guardando aqui. Você sabe o que Deus fez e tem para você? É uma mensagem reflexiva, eu quero que você pense. Não, pastor, eu sei que há um chamado de Deus para a minha vida. Eu sei disso, eu sei disso. Eu sei que Deus já falou comigo que me quer, que Deus tem um plano. Eu sei disso. Eu sei disso. Então, o que está faltando? Talvez não tenha muito tempo. Talvez você não tenha muitas outras oportunidades. Talvez não tenha. Talvez não tenha. Então, se você não tem o poder, o domínio desse tempo, decida hoje e dizer: Deus, hoje eu me coloco na tua presença. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Hoje eu me apresento. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E eu vou cumprir o teu querer e o teu propósito. Eu posso ouvir um amém nessa noite disso? Eu quero fazer uma oração a partir dessa colocação de Elias para Eliseu. Eu quero que você fique em pé agora, por gentileza, coloque-se em pé. Coloque-se em pé, propósito, destino. Eu quero alinhar, eu quero dizer: Deus, hoje eu entendo o que tu tens para a minha vida. Hoje eu entendo, Deus, e aqui eu me apresento agora. Eu me apresento aqui agora. Eu quero me apresentar agora. Capítulo 19. Vai e volte, pois você já sabe. Eu quero que Deus me faça entender de maneira definitiva o que tu tem para a minha vida. Deus colocou no teu coração. Alguém já disse: olha, tu vai ser obreiro, tu vai ser isso, vai ser aquilo outro. Não é para mim não quero não. Irmãos, não lute, não tente lutar contra Deus. Não tente lutar contra a vontade de Deus. Não faça isso. Você não vai chegar a lugar nenhum. 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 Espírito Santo, a igreja é tua, a noiva é tua. A noiva é tua. Espírito Santo, entra agora e vira essa chave. Coloca na tela, o texto está aqui na tela. Você já sabe o que fiz com você. Não foi Elias que fez. Elias apenas sinalizou o que Deus já havia feito. Elias sinalizou o que Deus já havia feito. Você vai esperar quanto tempo mais? Você vai continuar lutando mais quanto tempo? Você acha que você vai chegar aonde? Lembra de Jonas? Jonas, levante e vá a Nínive. Eu sou mais esperto do que tu, Deus. Eu vou te dar uma rasteira. Jonas, tu vai me dar uma rasteira, Jonas? Então tenta dar, Jonas. Jonas vai para Jope e deu uma rasteira em Deus, porque chegou em Jope. Ele tem que ir para Nínive. Compra passagem de navio e deu uma rasteira. Tem dinheiro e tem vaga no navio. Entra no navio, vai dormir no porão, deu uma rasteira. Foi para Jope, comprou passagem, entrou no navio e está dormindo. Jonas só não sabe que nunca vai chegar em Jope. Nunca. Você já sabe o que Deus tem com você? Então começa a se movimentar. Se movimente logo. Se apresente logo. Deus tem pressa. Deus, eu sei que tu está me chamando. Não foi o pastor que colocou no teu coração se dedicar ao ensino, se dedicar à oração?
se dedicar à visita, se dedicar à intercessão. Não foi o pastor que colocou, foi o Espírito Santo. Ele colocou aí dentro. Ele colocou aqui dentro aquela coisa de, meu Deus, eu vou começar a interceder, eu vou começar isso. Foi o Espírito Santo que colocou isso. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Você vai lutar contra Deus até quando? Jonas tentou dar um jeito. Acabou no fundo do oceano, na barriga de um peixe, no ventre de um peixe, até entender que Deus tinha um plano para ele. Até entender. Eu já ouvi gente nessa igreja dizer, pastor, eu parei no hospital. Lutei. Quando entrei no leito, lá no leito, eu disse, Deus, tá bom, eu entendi. Tá bom, eu entendi, Senhor, eu entendi. O que Deus já falou contigo? Para liberar perdão, para consertar. O que Deus já falou contigo? Você sabe o que tem que fazer. Você sabe, Ele já falou, não tem dúvida. E quanto mais você tentar enrolar, pior vai ficar. Pior. A gente quer fazer outras coisas. O profeta diz, arruma a tua casa, porque você vai morrer. A gente ora, faz campanha, está tudo errado. Não, Deus já falou, você sabe. Vai dar ruim. Vem Manassés aí, vai ser uma desgraça total. Então não inventa a história hoje. Eu sei que estou falando aqui para pessoas que estão entendendo. Algumas estão, e quero pedir a Deus que todas entendam. Deus já falou contigo, usando um profeta, através de um sonho, através de uma mensagem, através de um hino. Deus já falou contigo. Então, se arrume e diga, Deus, eu entendi, eis-me aqui. Deus já falou. Lembra de Isaías 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ai de mim. Se apruma. Eu quero fazer um convite nessa noite para você que está aqui, que lá no íntimo do teu coração queria ser apenas um crente de banco. A tua vontade é ser apenas um amigo do Evangelho. E Deus tem mais. Deus quer mais de você. Deus está pedindo mais. Deus quer você no altar, quem sabe. Mas você está dizendo, não, pastor, eu quero só ser. Deus está te convocando hoje.